João capítulo 1, verso 12. Obrigado. Vai dizer assim: mas a todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Novamente, deixa aí, é só o 12, é só o 12. Vou ler novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui já tem a paternidade de Deus? Quantos podem dizer assim: Deus é meu pai? Quantos reconhecem essa paternidade? Mas João vai dizer para a gente agora nesse capítulo 1, no verso 12: mas todos aqueles que receberam. Existe aqui algo para que eu e você recebamos Deus como Pai. Há uma necessidade de crermos em Jesus, porque a paternidade de Deus, ela só virá através de Jesus Cristo. Se eu e você não cremos em Jesus Cristo, não entregamos a nossa vida para Cristo, essa paternidade, ela ainda não aconteceu. Você é apenas uma criatura feita pela mão de Deus. Nós vamos caminhar aqui. A grande questão é, e que de alguma forma todos nós somos filhos de Deus, precisamos entender que para que Deus seja o nosso Pai, nós precisamos entender que para Deus ser o meu Pai, diga meu Pai, não, diga meu Pai, eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. João vai dizer para a gente, 3,16, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo está inserido aos que saíram a caminhar esta manhã, a declarar o plano perfeito de salvação. E nós estamos falando sobre paternidade, sobre eternidade, falar de Cristo, falar de nova vida, uma vida entregue ao Senhor, para que eu e você entendamos que Deus seja o meu Pai, seja o nosso Pai. Eu preciso entender que Jesus é este o caminho para que Deus se torne na minha vida, na minha casa, na minha família, para que Ele seja verdadeiramente o meu Pai. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? Vamos lá. Deus entregou o seu Filho único para que nós possamos nos tornar filhos de Deus junto com Ele. Deus agora, Ele ama o mundo de tal maneira, de uma forma, que Ele precisa reconciliar a humanidade e trazer a paternidade dEle para conosco. Deus é paternal. Ele trabalhou com os homens, e a Bíblia vai falar todas as vezes que cita o homem de Deus, cita o seu Pai. Na verdade, Deus trabalha com a humanidade debaixo de uma paternidade. E a paternidade de Deus aqui, ela se faz necessário para que reconheçamos Jesus como Salvador e recebamos Deus como o nosso Pai. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Deus agora pega o unigênito, que era na eternidade, e agora traz ele à humanidade como o primogênito. Trazemos Jesus para morrer na cruz, para nos resgatar do lamaçal do pecado, para restaurar-se todas as coisas, através de uma porta que fora aberta no crucifixo, na crucificação de Jesus. Agora se abre um portal, para que Deus restaure sobre nós todas as coisas, para que Deus traga sobre nós, novamente, o plano perfeito da salvação. Não é apenas trazer um plano perfeito da salvação, Deus deseja se relacionar comigo, com você, como um Pai de verdade. Eu preciso entender isso.
Eu preciso compreender isso. Faz sentido para você? Você diga glória a Deus. A boa notícia é que sim, em Cristo Jesus, crendo na obra da cruz, invocando o seu nome, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Só os filhos de Deus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos lá. Nós precisamos entender e que de fato, tornar-se filho de Deus, existe um privilégio, sermos agregados a uma família, a uma coisa maior do que tudo aqui na terra. Primeiro, precisamos reconhecer Deus como Pai. O Pai Celestial nos ofereceu sua paternidade imensurável e mesmo soberano e superior a tudo, escolheu nos fazer filho, co-herdeiro com o próprio Cristo Jesus. Entenda, nós falamos sobre o plano da salvação. Estávamos perdidos, irmãos. Não tinha um plano de eternidade para nós. Não havia uma paternidade de Deus para nós. Entenda isso. Entenda esse plano excelente de Deus para trazer sobre nós uma paternidade que outrora não tínhamos. Deus, com este amor imensurável, incomparável, além de nos trazer uma paternidade, nos tornar filho, nos deu uma autoridade para sermos co-herdeiros com Cristo. Eu preciso entender essa paternidade de Deus. Eu preciso me relacionar com Deus, com o meu Pai. Hoje é o dia, a gente está falando de Pai, irmãos. Nós precisamos tratar desse assunto, que é um assunto comum. O pastor trouxe aqui uma palavra de Juízes, aonde os filhos não tinham conhecimento de Deus, porque seus pais falharam. Nós precisamos entender que além de receber a paternidade de Deus, eu preciso dar paternidade a alguém, eu preciso ser pai de alguém, eu preciso me relacionar com alguém. Paternidade, irmãos. Deus está restaurando a paternidade dele para conosco nesses dias. Você está comigo para dizer um glória a Deus? Você está comigo para dizer aleluia? 1 João capítulo 3, verso 1. Vamos lá, voltei para a segunda de novo. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que se fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Deus nos tem ortogado, através da pessoa de Jesus, uma paternidade nele. Eu preciso me relacionar com esse Deus de forma paterna. É muito engraçado e interessante que nós citamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Irmãos, Deus não quer que você apenas tenha um jargão nos teus lábios, uma oração repetitiva. Deus deseja se relacionar com você com intimidade de Pai. Oh, glória, aleluia. Há uma intimidade. Deus deseja transformar, Deus deseja restaurar novamente esse convívio de Pai, trazer você para perto, de repente até te embalar novamente no colo, para que você encoste a sua cabeça no peito dele e sinta o amor do seu Pai, do seu Pai. Deus é Pai. Você está comigo para dizer um glória a Deus? Porém, a única coisa que nos coloca dentro do relacionamento com Deus é a experiência de um novo nascimento. Irmãos, muitos dizem, Deus é meu Pai, mas se não viveu um novo nascimento em Cristo Jesus, você ainda é criatura. Porque para ser filho de Deus, há necessidade de nascer de novo, vivendo a experiência com Cristo Jesus. E se você ainda não viveu a experiência com Cristo Jesus, você ainda é uma criatura. Mas hoje Deus nos traz a oportunidade de reconhecer Jesus como nosso Salvador e assumir a paternidade de Deus para nós. Oh, glória!
lindo demais, irmãos, reconhecer isso e entender essa paternidade de um Deus que é maravilhoso, amoroso, amável, amigo, companheiro. Eu sei, eu sou pai, e uma das coisas que eu prometi a mim mesmo, aos céus, ao inferno e a todos os demônios, que eu não seria para as minhas filhas o pai que eu tive. Algo que eu prometi a todos, a minha esposa, a minha família, as minhas filhas. Eu declarei diante dos céus, diante do inferno, diante dos demônios: eu não serei para vocês o pai que eu não tive, porque eu acredito num pai que gera relacionamento próximo, eu acredito num pai que tem amor, eu acredito num pai que cuida, que protege. Esse é o meu tempo. Esse é o nosso Deus. Isso. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Segunda de novo, hein? Voltei para a segunda. Eu vou lá de quarta e volto de segunda. Sendo de novo gerados de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva o que permanece para sempre. Entenda algo aqui, irmãos. Entenda algo aqui essa noite. Nós estamos tratando sobre a paternidade de Deus para a nossa vida. É algo que precisamos entender de uma vez por todas. Nós viemos de uma semente corruptível. Havia necessidade de Deus mudar isso em nós. E você que já entende isso, mas não se relaciona com Deus dessa forma paterna, você precisa entender: esse relacionamento com Deus, ele gera crescimento. Esse relacionamento com Deus, ele gera caráter. Esse relacionamento com Deus gera intimidade. Você sabe qual é o maior problema? Nós não nos relacionamos com Deus, eu como filho e Ele como pai, Ele como pai, eu como filho. Então não gera em nós esta intimidade. Se eu não conheço meu pai, o meu pai não me conhece. Se o meu pai não me conhece, eu não conheço meu pai. Eu preciso gerar um relacionamento com Ele, estar com Ele, para que toda semente corruptível se transforme numa semente incorruptível. Precisamos entender isso hoje e sair daqui batendo no peito: Deus é Pai. Deus é Pai. Esse é o tema da mensagem. Deus é Pai. Vamos comigo? A ideia de Deus ser nosso Pai, recebermos 4 atributos dessa paternidade. Mas eu não vou tratar isso agora, eu vou tratar daqui a pouco. Você caminha comigo mais um pouquinho? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Deus, quando a palavra é pregada e acolhida no nosso coração, Ele tem o poder de entrar e gerar de novo a cada um de nós a natureza de Deus. Eu estou aqui falando, de repente até um pouco me exaltando, porque eu entendi essa paternidade de Deus. Essa palavra que eu estou proclamando neste lugar, ela tem que gerar algo dentro do teu espírito, para que Deus possa gerar alguma coisa aí dentro. Nós estamos aqui convictos daquilo que estamos falando. Nós paramos, nos debruçamos, oramos, jejuamos para liberar uma palavra que mova alguma coisa dentro do teu espírito. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas nós precisamos entender que a palavra que aqui está sendo liberada, ela precisa gerar alguma coisa e modificar esse relacionamento. Quem está comigo, diga glória a Deus. 2 de Pedro 1:4. Aleluia. Oh, Deus é Pai, irmãos. Versão NTLH, por gentileza. Esqueci, já está até ali. Desse modo, Ele nos tem dado as maravilhosos e preciosos dons que prometeu. É segunda de Pedro mesmo, 2 de Pedro 1:4, é isso mesmo.
Lendo novamente. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tornar parte da sua natureza divina. Deus, entenda aqui esse versículo. O versículo está dizendo para nós que através desse reconhecimento em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu assumo a paternidade de Deus para a minha vida e nós recebemos a natureza de Deus. Existe uma conexão que Adão perde no Éden. Adão só não perdeu o jardim, irmão, entenda isso. Adão não perdeu apenas o convívio, o relacionamento. Adão não perdeu apenas a visitação de Deus no Éden. Adão perde a natureza divina. A queda de Adão, quando Adão cai lá no Éden, ele perde a natureza divina. E agora, Wilder, como recuperar essa natureza divina? Um portal chamado cruz em Cristo. Jesus abre esse portal para que a natureza de Cristo se estabeleça novamente em nós. Eu não estou falando aqui apenas de paternidade, irmãos. Eu estou falando da natureza divina ser estabelecida sobre nós, para que vivamos esses dias de acordo com aquilo que Ele deseja fazer em nós. Faz sentido para alguém aqui essa noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se você se considera filho de Deus, tem que se manifestar a natureza amorosa, perdoadora, misericordiosa de Deus. Deus é o meu pai há muitos anos atrás. Quando o seu Cid foi embora, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai largou a nossa casa pela beija-flor de Nilópolis. Meu pai largou a nossa casa por o samba, pelas mulheres, pela bebida, pela farra. E eu tenho a cena até hoje na minha mente, querido. Eu agarrei nas penas do meu pai, ele esperou eu dormir e desapareceu. E por muitos anos não havia um relacionamento perfeito entre mim e Deus, porque eu me relacionava com Deus pela frustração que eu tinha com meu pai. De repente você entrou aqui e você não tem um relacionamento perfeito com Deus, porque você se relaciona com Ele pelas frustrações que o seu pai terreno lhe causou. Eu era assim. Eu não estou falando de você. Eu precisei entrar no lugar em Deus para receber essa paternidade, irmãos. A vida já estava entregue a Deus, já tinha reconhecido Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas o meu relacionamento com Deus era distante. Eu não sei qual é a forma que você entrou hoje. Eu não sei qual é a forma do seu relacionamento com o nosso Deus, mas algo precisa ser gerado no teu espírito hoje, para que saiamos desse lugar convictos que Deus é Pai. Você está comigo para dizer um glória a Deus? Mas nesse reconhecimento de Deus é Pai, Ele estabelece sobre nós as suas heranças. Quando fala herança é bom, né, irmãos? Quando nós falamos de herança, a Bíblia vai dizer para nós: há uma herança que o pai de alguma forma transmite para os filhos. Herança genética, herança psicológica e herança social. Isso, a natureza humana. De alguma forma, o seu pai, a sua mãe, a sua família gera toda esta herança sobre você. Herança genética, herança psicológica e herança social. Falando da paternidade de Deus, que não é natural. Quando reconhecemos nosso lugar e a nossa posição nele, como herdeiros e filhos, precisamos entender que parte desta paternidade envolve aquilo que nos aguarda no futuro, mas parte dela envolve algo que podemos experimentar desde já. Porque falar de paternidade, falar de herança, achamos que é só ruas de ouro, mar de cristal, eternidade. Não, quando eu assumo a paternidade de Deus na minha vida, quando eu assumo Deus como meu Pai,
Esta herança aqui não é natural, é sobrenatural, já é estabelecida em nós a partir do momento que eu reconheço Deus como meu Pai. Porque não é só reconhecer, é conviver com o Pai. Eu abro outro precedente, irmãos. Eu sou um pai babão, eu amo minhas filhas. Participei de todas as atividades da minha filha, sei todos os filmes infantis. E hoje a gente até estava assistindo um da antiga, Transformers. É porque eu gosto, e ela também. Assisti muito Barbie Fairytopia. Tá ali. O relacionamento pai, como o pastor bem disse, não é quando você bota feijão e arroz dentro do armário. Desculpe, isso qualquer um pode fazer. O relacionamento pai não é quando você dá boas roupas para o seu filho. Isso qualquer um pode fazer. Mas agora ser pai de verdade, isso é só para fortes, só para quem tem coragem, só para quem ama de verdade. Porque dar paternidade, irmãos, vai te custar alguma coisa. Eu sei o que é isso. E eu louvo a Deus, porque o amor de Deus foi inserido na minha vida através de um homem. Que é isso, Wilder? O nome dele é Gerson Francisco Rosa. Porque um dia o meu pai não me amou como eu queria ser amado, mas o irmão dele assumiu a paternidade na minha vida. Então, de alguma forma, eu fui adotado. O amor da adoção é mais forte do que o amor real, porque na adoção você decide amar. Não sei se você está entendendo. Você foi adotado por um Deus que decidiu te amar. Ele entrega o de mais precioso que ele tinha na eternidade. Por um amor incomparável, imensurável, entrega para ser crucificado. E agora nos inserta na videira verdadeira e nos coloca como filhos e co-herdeiros com Cristo e nos adota, querido. E Deus me mostra o seu amor através desse homem que tinha filhos, mas me amava demais. Me tornou o homem que eu sou hoje. Se tenho qualidades de homem de verdade, é porque esse Senhor me ensinou a ser homem, a cuidar da minha esposa, a cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha casa e a inserir a minha casa dentro do plano perfeito de Deus. Essa paternidade não é só para mim, é para eles. Há uma fala que não sai dos nossos lábios na minha casa: eu não quero que vocês herdem o meu ministério, eu não quero que vocês herdem as minhas roupas, as minhas bíblias. Só herda meu coração, que ama esse pai de verdade, que um dia, sem perspectiva nenhuma, me resgatou do lugar aonde eu poderia estar, aonde meu pai foi morto, aonde meu irmão foi morto. Quantos outros amigos, colegas foram, mas esse pai me resgatou, me enxertou e me deu uma novidade de vida, mudou a minha história, me deu uma casa, me deu esposa, me deu filhos. E a Bíblia vai dizer que ele faz o solitário viver em família. Não, se é para ele, pode ser melhor. Primeira de João, deixa eu respirar quando eu falo do Gerson, mexe comigo. 1 João 3:2, NTLH, continua aí. Chora calabara churi andalabás. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus,
mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Ah, querido, eu vou ler de novo, que você não entendeu, cara. Essa palavra mexe comigo. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Quem é filho de Deus, diga aleluia. Mas ainda não somos ou não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Você pode dizer um glória a Deus? Diante do reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já podemos viver o direito de filhos. Já. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, irmãos, não tem período de carência. Eu sei que é isso que eu trabalho com seguro. A primeira coisa que os clientes perguntam é: tem carência? Não, irmãos. A partir de 0 hora e 1 minuto, seu carro já está protegido. E eu quero vos transmitir essa informação essa noite. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, o direito à herança já se estabelece sobre você. Quando você reconhece, eu reconheço, a paternidade de Deus se assume sobre você. O seu nome é escrito no livro da vida. E o Velho Testamento que havia sobre você agora é rasgado. Havia um Velho Testamento sobre você, um testamento de morte. Havia um Velho Testamento sobre você, um testamento de pecado, de transgressões, de iniquidade. Mas Jesus agora morre na cruz e restabelece um novo testamento. Maurício, isso é muito lindo, cara. Ele estabelece um novo testamento, uma nova vida. E além desse novo testamento, ele traz sobre nós a paternidade de Deus. Precisamos entender isto. Eu preciso me relacionar com Deus como filho e Ele como meu Pai. Você está aí para dizer um glória a Deus? Diga aleluia. Está aí para dizer um glória a Deus? A ideia de Deus ser o nosso Pai, recebemos 4 atributos dessa paternidade. Diga paternidade. Não, diga paternidade. Eu preciso me relacionar. Você está aí, irmão? Diga, eu preciso me relacionar com Deus. Com Deus. Com o meu Pai. Porque Deus é Pai. Aleluia. Esses atributos de Deus. O primeiro, amor incondicional. Um amor incomparável, ilimitado, inesgotável, incondicional. Um desses atributos desse amor de Deus é esse amor, irmãos. E nós já o lemos. João 3,16 o descreve. Que Deus ama o mundo de uma forma incomparável. Ele te amou mesmo no seu pecado, mesmo na sua limitação, mesmo nos seus altos e baixos, mesmo na sua desistência, mesmo você longe. Esse amor é incomparável. Não há mutação, não há transgressão desse amor de Deus para com a humanidade. Então, dentro dessa paternidade, após assumir Jesus como nosso Salvador, estabelece sobre nós uma das heranças dessa paternidade, que é o amor incondicional. Você pode dizer glória a Deus? Segundo, o cuidado, sustento e proteção. Todo pai terreno se inclina imediatamente a qualquer risco de perigo para seu filho, mesmo com falhas e limitações. Lucas 11, verso 11 ao 13. Abra aí, por gentileza. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Lucas 11, verso 11 ao 13.
Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus é bom, amém? Outra herança de Deus é disciplina e correção. Deus disciplina e corrige. Abra para mim 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32, versão NVI. Versão NVI. 1 Coríntios, verso 11, 32. Quanto, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com... Então, uma das heranças dentro dessa paternidade de Deus é a disciplina e a correção. Guarde isso, Deus nos disciplina, nos corrige, porque Ele nos ama. Você pode dizer um amém? Amém. Deus nos aceita como somos, mas nos ama tanto que não nos deixa de maneira que somos, mas nos transforma em direção à estatura de Jesus. Apocalipse, capítulo 3, verso 19, versão NVI. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus é Pai, e todo Pai corrige, irmãos. Todo Pai disciplina. E o último ponto, dentro dessa herança da paternidade de Deus, é o perdão inviolável. Lucas 15, é uma passagem conhecida nossa, verso 22 ao 24, versão NVI. Lucas 15, passagem conhecida nossa. Quem conhece a passagem de filho pródigo, diga glória a Deus. Então vai dizer assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matei-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Uma das condições dentro da herança da paternidade de Deus é o perdão. Algo que Deus tem diante de um coração verdadeiro e arrependido. Ele está sempre pronto a perdoar, a vestir com vestes reais e colocar no lugar de filho e colocar na mesa junto com ele. Você está aí para dizer um glória a Deus? Você está aí para dizer um aleluia? Diante do reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já podemos viver o direito de filhos. A graça é um portal que nos faz fluir e viver coisas que jamais imaginamos viver. Jesus morrer na cruz, irmãos, não foi só um ato, um portal foi aberto. Se você entender isso, você vai viver a plenitude de Deus na sua vida para esses dias. Jesus abre um portal para estabelecer. A Bíblia vai falar que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. Então não há mais a separação do homem a Deus. Por Jesus, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Por Jesus, nós podemos restaurar todas as coisas. Por Jesus, nós podemos viver o plano perfeito de Deus para a humanidade. Por Jesus, eu assumo a paternidade de Deus para a minha vida. Por Jesus, eu assumo Deus como meu Pai. Por Jesus, eu assumo o lugar de filho com Deus. Por Jesus, eu sento à mesa e compartilho com meu Pai. Esse é o portal que foi aberto em Cristo, trazendo
a paternidade de Deus, irmãos. Aleluia! Eu preciso entender isso. Precisamos avançar para aquilo que Deus tem, porque vivemos e carregamos heranças terrenas, heranças contrárias. Nosso grande problema, eu já estou aqui caminhando para o término, mas é algo importante quanto o que eu já falei. Algumas heranças eternas do meu pai me acompanham. Eu falei isso anteriormente, porque essas heranças terrenas me impedem de viver um relacionamento pleno com Deus. De repente você teve uma vida legal com seu pai, glória a Deus. De repente você teve uma vida mais ou menos, ou o seu relacionamento com seu pai terreno foi horrível. E aí qual é o nosso problema? Carregamos essas heranças terrenas que nos impedem de viver um relacionamento com Deus. Feche teus olhos, pergunte para você mesmo: por que eu não avanço dentro desse relacionamento? Por que eu não consigo avançar dentro dessa paternidade com Deus? Por que eu não consigo ver Deus como meu pai? Por que eu não posso entrar verdadeiramente na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. A gente até ora, mas o nosso relacionamento é de servo, é longe. Deus não deseja se relacionar com você. Deus não deseja se relacionar comigo de modo distante. Deus deseja se relacionar comigo e com você de modo próximo, perto. E para isso nós precisamos receber a paternidade de Deus esses dias. Deus deseja estabelecer, irmãos, a paternidade de Deus e dele sobre nós. Precisamos entrar nesse lugar. Você está comigo dizendo glória a Deus? Jesus é suficiente para limpar-nos e nos trazer Deus como Pai. Esse portal que Jesus abre na cruz, pastora Marcela, me purificou de todo pecado, de toda a maldição hereditária que eu carregava do seu Cid, do meu avô, do meu bisavô. Jesus abriu esse portal, irmãos. O grande problema, pega isso aqui no teu espírito, presta atenção por favor no que eu vou falar agora. Muitos de nós até reconhecemos Jesus como Salvador, mas não atravessamos o portal da cruz. Você até chegou até a cruz, mas você precisa atravessar esse portal. Porque por muito tempo o meu relacionamento com Deus era dessa forma, devido às mazelas e heranças hereditárias que me sucumbiam e me impedia de me relacionar com Deus. Eu cheguei até a cruz, mas não atravessava esse portal que restabelece todas as coisas, restaura todas as coisas. De repente você está aqui nessa tribuna, vai me ouvir depois, ou está me escutando. Você até chegou à cruz, reconheceu Jesus como seu Salvador, mas você ainda não atravessou o portal, ainda está carregando as maldições hereditárias, o relacionamento ruim que você teve com seu pai, e não vive um relacionamento perfeito com Deus. É um relacionamento distante, é um relacionamento de criatura ainda, é um relacionamento de servo. Deus quer ser seu pai, cara. Deus quer ser seu pai. Deixa Ele apagar todas essas coisas que aconteceram. A gente muitas das vezes declara que a nossa vida ficou ruim depois que recebemos Jesus. Não, irmãos, a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A sua vida não começou no relacionamento do seu pai e sua mãe, quando foi concebido ali. A sua vida começou na eternidade, cara. Na eternidade foi lá que sua vida começou. O seu pai e a sua mãe foram apenas um homem e uma mulher especial para carregar você para esta humanidade, para que o reino dele seja estabelecido através de você, através da paternidade dele na sua vida. Consigamos dar paternidade para as pessoas que precisam. Olha a nossa volta, irmãos, quantas crianças, quantas pessoas sem pai. E eu e você não temos um relacionamento perfeito com o Pai grandão, com o Pai imensurável, com o Pai de amor. Como vamos proclamar um Pai para esta humanidade se o meu relacionamento com Deus não é um relacionamento de Pai? Eu só dou o que eu tenho.
eu só falo o que eu conheço, eu só falo o que eu vivo. Não podemos falar que Deus é Pai se eu não vivo o relacionamento com Ele. De pai, irmãos, me perdoem. Você precisa quebrar essa barreira hoje. Você precisa quebrar essa maldição hereditária hoje. Você precisa passar pelo portal da cruz. Há uma herança de Deus que deseja se estabelecer sobre nós. Mas enquanto não assumir verdadeiramente a paternidade de Deus, esse start na eternidade não liga. Conjectura comigo, eu estou fechando. Na eternidade perdemos tudo. Adão no Éden, ele perde a eternidade, ele passa por um portal, que é a porta do jardim. Então eu preciso voltar pelo jardim. E aonde se estabelece esse portal, Wilder? Na cruz de Cristo. Enquanto eu não atravessar esse portal chamado crucificação, eu até reconheço Jesus, eu até levantei a mão, mas eu preciso atravessar. E o interessante aqui, irmãos, entenda, quando eu atravesso esse portal, todas as mazelas do meu passado, todas as heranças corruptíveis ficam. E agora eu vou viver uma plenitude da presença de Deus. Agora eu vou viver algo novo com Cristo. Você está comigo para dizer glória a Deus? Precisamos abraçar a ideia de Jesus nascer em nós e assumir o nosso lugar na posição em Deus. Quando reconhecemos Deus como Pai, precisamos entender o amor desse Pai nutre os filhos. Se a experiência da sua vida foi ruim, irmãos, Deus deseja estabelecer uma nova experiência hoje. Por isso eu quero te convidar a se pôr de pé. Irmãos, eu expus meu coração e a minha vida para você. O meu relacionamento com meu pai foi muito ruim. Meu relacionamento com meu pai me impedia de me relacionar com Deus. Meu relacionamento com meu pai me impedia de me entregar para Deus. Eu até tinha largado o pecado, reconhecido Jesus como meu Salvador, mas não havia um relacionamento perfeito. Se você ainda deseja continuar com essa herança maldita sobre você, você é livre. Mas eu garanto debaixo dos céus que existe uma herança perfeita para você hoje. Existe uma herança que deseja ser ligada hoje. Alguns de nós precisamos voltar ou iniciar um relacionamento com Deus, um relacionamento perfeito. Você ainda não se tornou um filho, você ainda está no lugar de criatura, está no lugar de servo. Precisa assumir o seu papel e viver como filho, e Deus ser o seu pai. Que possamos confessar esta noite que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que possamos confessar que Deus é o meu Pai. Para que possamos de uma vez por todas dizer: Deus é Pai. Deus ainda não se tornou seu Pai porque você ainda não permitiu. Porque você ainda está preso ao relacionamento terreno, às frustrações terrenas. Deus quer se estabelecer como seu Pai esta noite. Curve sua cabeça. Ore no seu lugar. Ore no seu lugar.